Fim de semana muito positivo para os centroavantes que estão no radar da seleção, mas por outro lado, Vinícius Júnior numa situação cada vez mais delicada. Vou falar também sobre a atuação de gala do Casemiro e os destaques de Antony, Talisca, Breno Bidon e muito mais. Tudo isso no radar da seleção desse dia 19 de janeiro. Vamos começar nosso giro aqui no futebol brasileiro com a goleada do Cruzeiro por 5-0 sobre o Uberlândia no Campeonato Mineiro. O Caio Jorge começou o ano como terminou o ano passado, recebendo em profundidade, protegendo muito bem do zagueiro, driblando o goleiro para fazer o primeiro dele, mais um gol de Caio Jorge e na característica que a gente mais viu dele no ano passado. E outro que se destacou também nessa partida foi o Matheus Pereira, que deu um passe para o Romero fazer um dos gols do Cruzeiro. Então a dupla aí de cruzeirenses muito bem na partida, dois jogadores para a gente ficar muito de olho nessa temporada. Ainda aqui no Brasil, São Paulo 1, Corinthians 1 e o gol do empate do Timão foi marcado por Breno Bidon. Domínio muito rápido e a finalização no cantinho, no finalzinho da partida para empatar o jogo. O Breno, que eu já falei muito aqui no canal, não pegou tanto assim na bola, mas errou poucos passes e é o que eu falei no outro vídeo. Isso dele não pegar tanto na bola, acho que tem muito a ver com o posicionamento dele em campo. Eu vejo o Breno Bidon muito mais como um camisa 8 do que como um camisa 10. E isso pode estar influenciando no estilo de jogo dele. Claro, um pouco mais adiantado, ele vai ter mais oportunidade de fazer gol. Então, você tira um pouquinho aqui para ganhar um pouquinho aqui. Não estou dizendo que o Dorival está 100% errado, mas eu gosto mais do Bidon como um camisa 8. E ele já tinha ido bem na estreia, tá? Então, um começo de temporada muito positivo do Breno Bidon. Acho que para a Copa do Mundo vai ficar difícil, mas depois para o próximo ciclo, com certeza é um cara que vai aparecer aí nas convocações da seleção brasileira. E só para não deixar passar, o Rafael, goleiro de São Paulo, que inclusive já foi convocado para a seleção pelo Dorival Júnior, excelente atuação, tá? Fez no mínimo aí 2, 3 defesas de um nível muito difícil. E agora a gente começa nosso giro lá na Europa pela Turquia. Quem acompanha o radar já sabe o quanto eu gosto do Talisca e o quanto é chover no molhado falar da capacidade dele de fazer gol. E nesse final de semana não foi diferente. Vitória por 3-2 do Fenerbahçe sobre o Alanyaspor e o Talisca fez 2 gols. Um deles foi de cabeça e o segundo de chapa no canto. Preste atenção nesses números, 17 gols e 3 assistências em 28 jogos. São 20 participações em gols do Talisca nessa temporada. E eu não tô falando aqui que o cara merece ser convocado, que ele é melhor que sei lá fulano, mas a gente tem no mínimo, quando o debate é a seleção brasileira, citar o Talisca, um dos caras mais subestimados aqui no futebol brasileiro. Eu torço muito para que ele volte, porque a galera vai ver o nível de jogo do Talisca. É impressionante como a torcida gosta do brasileiro, ele é ovacionado, você vai nas redes, a galera elogiando muito o Talisca e é inegável a capacidade que ele tem de balançar as redes. Tanto é que na carreira ele tem 213 gols em 452 jogos. Quantos meias tem essa quantidade de gols marcados? Pouquíssimos, eu te garanto, pouquíssimos. E beleza, tem um nível da Turquia que não é dos melhores, o Fenerbahçe é um dos melhores times, o Talisca jogou em ligas mais periféricas, mas ainda assim, ele tem que ser comentado porque é um jogador diferente, não adianta falar que não é. E ainda nesse jogo, o Ederson sofreu 2 gols. Primeiro, ok. O segundo eu achei um pouco falha dele, não vou conseguir mostrar pra vocês, mas se vocês pesquisarem, foi um gol inclusive parecido com o que ele leva na seleção de cabeça, que a bola vai bem perto dele e ele fica sem tempo de reação ali. Não é uma temporada ruim do Ederson, ele já fez algumas boas atuações, mas uma falha aí do goleiro brasileiro, o que é muito negativo, porque na teoria ele é o segundo goleiro da seleção. Antes de continuar o radar, se você está curtindo esse vídeo, não esqueça de deixar o like, muito importante para o crescimento do canal. E se você é novo por aqui, curte o tema seleção brasileira, se inscreva, ative o sininho de notificação para você não perder nada de novo que eu postar aqui no canal. Vamos para a Alemanha agora, Leipzig 1, Bayern 5, e apesar da goleada sofrida, o Rômulo foi quem fez o gol do Leipzig, dos donos da casa. Foi o primeiro da partida, então não é que, por exemplo, o Bayern estava vencendo por 4-0 e aí a zaga deu uma desligada e o Rômulo foi lá e fez um gol. Não, foi o primeiro da partida, estava 0-0 e o Rômulo mostrou excelente capacidade para antecipar e completar para o gol. Foi o 6º gol dele na temporada, que ainda tem 3 assistências em 14 jogos. Jogador revelado pelo Atlético Paranaense, tem 23 anos, é destro, 1,93 m. E por que eu tô falando isso? Porque o Rômulo é um daqueles caras mais desconhecidos, mas que nessa temporada vem demonstrando uma capacidade de fazer gols muito grande. Incrível, né?
tá chegando a Copa do Mundo, a quantidade de centroavantes que a gente tem tido como opção. Vou falar daqui a pouquinho do Endrick, o Igor Thiago fiz um vídeo só sobre ele, Caio Jorge fazendo gol, daqui a pouco eu vou falar de outro centroavante também que fez gol, então o Brasil ganhando opções. Acho que o Rômulo, sinceramente, com todo respeito, mas acho que pra Copa também vai ficar muito difícil. E pro Igor Thiago, que tá fazendo 20 gols lá na Premier League, já tá difícil. Imagina pro Rômulo, que tem números mais discretos e apesar da boa temporada, acho que ele tá abaixo de outros jogadores, mas não deixa de ser uma opção, não deixa de ser um cara pra gente ficar de olho, até pensando mais no futuro, porque, como eu disse, é novo, tem 23 anos, e não é a primeira temporada goleadora dele, tá? Ele chegou no Leipzig depois de fazer 17 gols em 33 jogos lá no Göztepe da Turquia. Então, um jogador pra gente ficar de olho aí no radar da seleção. Na Itália, eu não vou destacar nenhum jogador positivamente e nem negativamente, mas eu quero chamar atenção para um número, porque aconteceu algo muito raro. A Juventus perdeu com o Bremer em campo na Série A. E sabe desde quando que isso não acontecia? Desde março de 2024. A velha senhora perdeu por 1-0 para o Cagliari, o Bremer até jogou bem, não teve culpa no gol, mas esse número só demonstra a importância do Bremer para a Juventus. Claro, teve um tempo aí que ele ficou lesionado, né? Na temporada passada ele não jogou tanto assim, mas ainda assim não deixa de ser um dado impressionante. Agora na Premier League, Chelsea 2, Brentford 0, gol de João Pedro, recebeu ali na entrada da área, demonstrou muita agilidade para dominar e fazer um belo gol com a perna esquerda. Não foi uma atuação brilhante, né? Não vamos falar aqui também só porque o cara fez gol, que ele jogou muito, mas o João Pedro vem acumulando números positivos aí. São 8 gols e 4 assistências em 28 jogos, uma boa temporada dele. Ainda dentro do Chelsea, o Andrei foi reserva, entrou ali no segundo tempo, jogo ok dele, e a ESPN noticiou que o Estevão não foi relacionado por estar doente. Aparentemente, não é nada sério, a gente torce aí pro brasileiro voltar rápido. E o Brentford é o time do Igor Thiago. O Igor Thiago que quase marcou um gol de cabeça, mas a bola passou ali bem perto da trave. Não foi também uma grande atuação do Igor Thiago, ele teve essa única oportunidade, digamos assim, mas é isso, sobre o jogo Chelsea-Brentford. Mas ainda na Inglaterra, aí aqui a gente vai ter que falar mais, porque o que o Casemiro arrumou contra o City foi absurdo, absurdo. Vitória do United por 2-0 sobre o City, ele e o Bruno Fernandes jogaram muito bem, mas muito bem mesmo. Foi um dos jogos que eu consegui ver nesse final de semana. O Casemiro foi eleito o melhor da partida. Eu fiquei até na dúvida, porque o Bruno também jogou, assim, cara muito subestimado também no contexto de futebol mundial, mas enfim, o papo aqui é seleção. O Casemiro, ele perde um gol na cara, né? Ele tem ali um rebote, ele vai tentar cavar e o Donnarumma faz uma excelente defesa. Mas, cara, o que o Casemiro arrumou de desarmes, de interceptações, de bons passes, de lançamentos, ele dominou o meio de campo contra uma das equipes que mais circulam a bola bem na Premier League e no futebol mundial, que é o Manchester City. Claro que coletivamente o time esteve muito abaixo, o time do Pep Guardiola, mas muito também pelo destaque do Casemiro, na capacidade dele e como ele jogou bem com o Mainu do lado, né? Acho que isso ajuda um pouco também, porque o Bruno vinha jogando como segundo volante, agora entrou o Mainu, que é um jovem inglês que tem muito mais característica, é um volante de ofício em si, e adiantaram o Bruno, mas, cara, o Casemiro é impressionante, mesmo com 33 anos, a capacidade dele de cobrir dos dois lados, de ler a jogada, de saber onde que a bola vai chegar, para ele conseguir interceptar, de roubada de bola. Cara, sim, primeiro volante, estamos tranquilaço com o Casemiro, de verdade, ele voltando a ter atuações de um nível muito, mas muito alto. E ainda no United, o Matheus Cunha foi reserva, o que pode ser uma notícia preocupante, porque foi o primeiro jogo do Carrick no comando do United, ele já colocou o Cunha na reserva, mas claro, pode ser um rodízio, a gente vai ter que ficar de olho aí para ver se realmente o Cunha vai virar um reserva ou se foi somente nessa partida, por alguns desgastes, mas ele entrou no segundo tempo e deu uma bela assistência para o Dorgu, jogada pela ponta direita, cruzamento, e o Dorgu completou aí para fechar o placar para o United. Não está no nível da temporada passada, isso é bem claro, até porque ele foi um dos destaques da Premier League pelo Wolverhampton, o time jogava muito mais para ele, mas eu acho que o Matheus Cunha faz sim uma boa temporada dentro daquilo possível. Inclusive, se você for comparar, apesar do João Pedro ter números melhores, eu acho que o Matheus Cunha tem atuações de um nível maior do que do João Pedro. E na França, Angers 2, Olympique de Marseille 5, gols do Igor Paixão, entrou aos 15 minutos do segundo tempo, foi reserva. Ao todo são 9 gols e 2 assistências em 23 jogos na temporada. Aqui eu nem vou destrinchar muito, porque já falei muito do Igor em outros vídeos, mas, cara, é um excelente jogador, um baita ponta esquerda, tem capacidade de drible, faz muitos gols, mas a concorrência por ele é muito pesada. De toda forma,
não poderia te citar o Igor. E agora a gente vai para um dos grandes destaques desse final de semana, que foi a atuação do Endrick na vitória por 2-1 do Lyon sobre o Brest. Primeiro, a gente vai falar do Abner. Assistência do Endrick, mais um golaço do Abner, finalização de fora da área com a perna esquerda, um golaço. Ele que vem jogando muito bem e tem a temporada com mais gols na carreira, já são 6. Ele que vem jogando mais como um meia pela esquerda do que como um lateral, o que ajuda a explicar também esses números. Claro que não deixa de ser uma opção para a lateral esquerda, mas sinceramente eu acho que o Brasil encaixou ali nesse esquema de jogo com o Alexandro, com o Douglas Santos, com um lateral um pouco mais defensivo. Então, por isso, eu não sei se eu convocaria o Abner, mas é um cara pra gente ficar de olho. E, claro, o grande destaque dessa partida foi o Endrick, uma atuação brilhante do jogador brasileiro. Eu sou um pouco suspeito, confesso, que eu sou muito fã do Endrick. Quem acompanha o canal aqui mais tempo fala, mesmo quando o Endrick estava na reserva lá, e aí, às vezes, tinha que fazer aquele vídeo, né, que eu sempre gosto de fazer. Qual seria a minha convocação? Muitas vezes eu colocava o Endrick sendo reserva do Real Madrid, preferia ele do que o João Pedro, por exemplo. Por quê? Porque eu acho o Endrick mais jogador. E eu não via, por exemplo, o João Pedro indo pro Real e tendo mais minutos do que o Endrick, porque simplesmente o titular era o Mbappé. Mas agora ele foi pro time certo, cara. Foi pro time certo. Vem tendo minutagem, o time vem dando muitas oportunidades para ele e ele tem demonstrado muita capacidade também. Não vamos empolgar, claro, são 2 jogos contra 2 times nem tão bons assim, mas é fato que o Endrick vem demonstrando um brilho muito grande, né? Contra o Brest foi chapéu, caneta, assistência, passe de trivela, então não faltou nada para a atuação do Endrick. Faltou o gol, né, para falar a verdade. Ele até teve uma chance de fazer um gol, ele sai cara a cara com o goleiro, tenta cavar, mas aí o goleiro vai muito bem nessa, e ele finaliza de fora da área também, o goleiro pega outra, mas de toda forma foi uma atuação muito boa do Endrick, inclusive foi eleito o melhor da partida, tá? Com 5 passes decisivos, 8 dribles, números muito expressivos, inclusive essa foi a partida de um jogador na Ligue 1 com mais dribles na atual temporada. Nenhum jogador tinha dado 8 dribles nessa temporada da Ligue 1, o que demonstra o nível de atuação do Endrick. Mais uma vez, não foi aquele centroavantão, camisa 9 ali, saiu muito mais como um ponta direita que tinha possibilidade de cortar para dentro, mas isso também dá um pouco mais de... Ele vai tocar mais na bola atuando por ali, então de todo não acho tão ruim assim, mas de toda forma, cara, atuação brilhante do Endrick. Se continuar assim, gente, não vai ter como, vai ter que convocar, aí não tem o que fazer. Vamos para a Espanha agora, Betis 2, Villarreal 0, assistência do Antony para o Fornals, passe ok, foi uma assistência parecida quando o Endrick só tocou, o Fornals fez ali a jogada praticamente toda, mas de toda forma ele foi o líder em passes decisivos da partida e teve 2 dribles certos e 3 desarmes. São 8 gols e 7 assistências em 23 jogos para o Antony. É uma temporada, mais uma vez, muito boa do ponta direito brasileiro e que, olha, vou te falar, o Zenit volta a jogar só em março. Se o Luiz Henrique não tiver atuações de nível muito grande, não sei não, viu? Não sei não se o Antony não toma essa vaga dele. E pra gente fechar o radar de hoje, Real Madrid 2, Levante 0, e aqui acho que o resultado é o que menos importa, aí a gente vai falar de Vinícius Júnior. O Rodrigo, ele tá com um problema muscular, acho que não é nada grave, mas não atuou. E o Ancelotti esteve presente para ver o que foi uma grande... cara, te falar, um grande vexame da torcida do Real Madrid, tá? Não que o Vinícius Júnior tenha jogado bem, ou que ele tenha feito muita diferença, até porque a temporada do Vini não é muito positiva, né? São apenas um gol, ele fez um gol nos últimos 18 jogos, não vem jogando tão mal assim como a galera fala, tá? Eu acho que ele tem sim algumas atuações de destaque, mesmo às vezes sem fazer gol, mas a torcida do Real Madrid, para eles, não tem isso. Não importa se você foi campeão da Champions, não importa se você foi o grande destaque da última temporada, nada disso importa. O Vini, mais uma vez, muito vaiado no Bernabéu, mas muito. E antes mesmo de começar o jogo, a câmera pega ele muito mal ali na entrada do vestiário, na saída do vestiário, tipo com a mão no rosto, parecendo até que tava chorando. Então, e só pode ser por isso, né? Isso com certeza o abalou. E logo depois da partida ele foi direto pro vestiário, não quis nem aplaudir a torcida aí junto com os demais jogadores. Uma atitude totalmente compreensível do Vini. Eu acho que eu vou fazer um vídeo porque essa situação merece um pouco mais de atenção da nossa parte, mas é uma situação muito delicada. Não sei se o Vinícius Júnior vai ficar no Real Madrid depois dessa temporada.
O que a gente pode fazer é torcer para que pelo menos ele volte a ter atuações muito boas, para ele chegar minimamente confiante na Copa do Mundo, porque se o Vini sem confiança, ele não joga bem e isso já foi demonstrado inclusive na própria seleção brasileira. Enfim, quero saber sua opinião, deixa aí nos comentários quais jogadores que eu citei aqui no vídeo te chamou mais atenção, Endrick, Vinícius Júnior, comente aí o que você achou desse final de semana dos brasileiros, não esqueça do like, da inscrição. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.